Bem, nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus da Penha, na rua Montevidéu, 1191, no culto da quinta-feira da Vitória. Quinta-feira da Vitória. Eu gosto de explicar que Deus não só tem quinta-feira para dar vitória. Eu quero dizer que o pessoal está até soltando fogos, obrigado. Eu quero dizer que o culto, nós demos o nome de culto da vitória, porque nós fazemos aqui orações, campanhas em favor de vitória para o povo de Deus. Por isso que nós demos aqui o nome, não porque Deus só traga vitória na quinta-feira. A Assembleia de Deus da Penha, a nossa igreja, a igreja que eu participo, cujo pastor é o pastor José dos Santos. A câmera que está aqui está fazendo um corte. Você que está aqui no templo é esse senhor simpático que está aqui. Gostou pelo simpático? Tá certo? Tá joia? Que é meu sogro também, certo? Que é o pastor da nossa igreja há mais de 40 anos. É pastor da Assembleia de Deus aqui na Penha. Eu quero trazer aqui um assunto para você, que eu acredito que nós, na nossa vida, algumas vezes, outros podem dizer várias vezes, nós passamos pelo que eu vou falar, lidando com situações difíceis. Quem é que não passa por situações, ou quem é que não passa por situação difícil? Não é? Eu até acho que estou sendo muito legal dizer que passamos por algumas. Eu acredito que durante a trajetória da nossa vida, nós passamos por várias situações difíceis. E eu escolhi aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, a vida de um homem que passou por situações dificílimas durante um bom período da sua vida. O rei Davi. E eu queria citar parte de um salmo onde ele trata dessas situações difíceis que ele passou. E nós vamos aprender um pouco com Davi, vamos observar as situações, as atitudes, as ações de Davi diante de situações difíceis. Eu escolhi o Salmo 57, que retrata esse período dificílimo da vida de Davi, o primeiro versículo e a segunda parte do primeiro versículo do Salmo 57. A última parte desse salmo, onde Davi está tratando acerca de um momento muito difícil da vida dele. Diz aqui o Salmo 57, a última parte ou a segunda parte do versículo 1, diz assim: e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, as situações terríveis, desesperadoras, que fogem ao controle. Segundo os estudiosos, aproximadamente 10 anos Davi foi perseguido implacavelmente pelo rei Saul. Quem era Davi? Um rapaz de aproximadamente 20 anos e um rei poderoso. Algumas coisas que a gente pode ver de Saul. Diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele e um espírito maligno, por permissão de Deus, tinha se apossado desse homem. Esse rei, ele era dominado pela inveja, era maligno e astuto. Esse homem, ele também era um camarada que era um mau caráter. Você pode ver isso no capítulo 18, como ele era astuto, como ele era maligno e como ele era invejoso. No capítulo 19 você pode ver que ele é mau caráter, porque ele faz voto, ele faz pacto e logo adiante ele quebra. E ele persegue a Davi nas palavras do filho do rei Saul, Jonatas, no capítulo 19, versículo 5, de que ele persegue a Davi sem causa. Davi não fez nada contra ele, ele foi movido de um ciúme, de uma inveja, pela maneira de Davi se comportar e pelas vitórias de Davi. E esse homem passou a ter uma suspeita louca
e passou a perseguir Davi, como diz em 1 Samuel, no capítulo 23, versículo 14, ele perseguia a Davi todos os dias. E Saul perseguia Davi com uma elite do seu exército. Ele escolheu 3.000 homens entre tantos, uma elite, uma tropa especial, para caçar Davi em todos os termos de Israel. 3.000 homens contra alguém que certa vez, num desses momentos, que está no capítulo 24 de 1 Samuel, também no versículo 14, Davi diz: vem cá, tu caça um cão ou uma pulga? Mostrando quem sou eu. Eu sou um rapaz, eu não sou nenhum guerreiro, nem alguém, um guerreiro que eu digo, um general, que possa te afrontar, que possa querer tomar seu reino. Ué, por que você está fazendo isso? Eu sou insignificante diante da sua grandeza. É esse quadro de Davi sendo caçado todo dia, de Davi sendo procurado, e Saul com sede da vida de Davi, e o caça em todos os termos de Israel, é que a gente pode tirar algumas lições e aprender algumas coisas dessa situação de Davi, e aplicarmos na nossa vida, quando a gente tiver que lidar com situações difíceis. Esse momento da vida de Davi, depois você com paciência e calma, você pode ler em casa, ele começa em 1 Samuel capítulo 19, vai até o capítulo 27, principalmente esse trecho, de 1 Samuel capítulo 19 a 1 Samuel capítulo 27, onde você pode constatar e ver o que acontece com Davi nessa perseguição implacável que leva Davi ao desespero. O que acontece com a gente? Que lições podemos tirar? O que podemos aprender para a gente poder lidar com situações difíceis, ou melhor, dificílimas? Eu queria pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, entre o capítulo 21, 22, 23, é por aí que a gente vai poder ver alguma coisa da vida de Davi, ele lidando com essas situações dificílimas. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, quando a gente enfrenta a situação difícil, eu não vou ler toda a passagem, mas no capítulo 21 de 1 Samuel, do versículo 1 ao 6, Davi vai até o sacerdote, mente para o sacerdote, diz que está numa missão secreta. O sacerdote treme quando vê Davi, que vendo Davi está dizendo, vem confusão por aí, porque o sacerdote sabia que o rei estava doido pelo sangue dele, e diz o texto, no capítulo 21, do versículo 1 ao 6, que Davi mente ao sacerdote. Por causa dessa atitude de Davi, Saul mata toda essa linhagem sacerdotal, e Davi se sente culpado por isso. Você vê isso no capítulo 22, e acontece uma coisa interessante no versículo 6, que eu quero ler, do capítulo 21 de 1 Samuel, que diz assim: então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Sabe o que é que eu aprendo aqui muitas vezes, quando a gente está atravessando situação difícil? É que nós fazemos coisas que nunca pensamos que um dia seríamos capazes de fazer. Você conhece aquele ditado que diz, olha, nunca diga, desta água jamais beberei. Já ouviram esse ditado? Tem situações na nossa vida que nós contraditamos nossos princípios e nossas regras, e nós acabamos fazendo aquilo que sempre dizemos durante toda a nossa vida que jamais iríamos fazer. Pela mentira, Davi mentiu, estava com fome, estava louco de fome, estava desesperado. Pela mentira,
E por essa consequência, alguém pagou caro. Mas por Davi comer do pão da proposição, que só quem podia fazer isso eram os sacerdotes no lugar santo, não teve nenhuma punição. Aqui eu aprendo uma lição. É que a vida vale mais do que regras. Tem gente que dá muito mais importância a regras do que a própria vida. A questão aqui é que mesmo tendo uma regra proibindo alguém de comer daquele pão que tinha um simbolismo espiritual, Davi comeu porque estava com fome, prestes a morrer, e não foi punido. E aqui então Deus ensina a gente que a vida, que o ser humano vale mais do que regras. Mas a verdade é o que a gente aprende aqui, é que se você pudesse chegar algum dia para Davi, antes dessa situação, e dizer assim: Davi, você é capaz de comer do pão da proposição? Você está maluco, rapaz? Que eu vou comer pão sagrado, rapaz? Você está doido? Isso só quem pode fazer é o sacerdote. Davi, você é capaz de mentir para o sacerdote? Você está maluco, rapaz? Eu vou mentir para o homem de Deus? Mas na hora, na linguagem aqui do carioca, que o bicho pegou, ele contrariou aquilo que ele sempre afirmou que jamais faria. Lembra de Pedro? No capítulo 26 de Mateus, Jesus está sendo inquirido, está chegando a hora da crucificação, e Jesus fala que vai ser crucificado, e Pedro, como sempre Pedrão, não, Senhor, nós não vamos permitir isso. E olha, Senhor, se tu morrer, nós também vamos morrer contigo. E diz no capítulo 26 de Mateus que todos os discípulos disseram isso. Está lá na narrativa. Aí o Senhor vira para Pedro e diz: Pedro, essa noite, Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor, isso é impossível, eu jamais vou fazer isso. Na hora que o bicho estava pegando, que Jesus estava diante do sinédrio, e a coisa estava ficando feia, e Pedro estava no pátio, e os outros 11, onde é que estavam? Tomaram um Doril, minha gente. Pedro é o que estava mais perto de Jesus. Vem cá, tu não é um daqueles? Você está maluca, mulher? Sou o quê? Sou o quê? Você andava com ele, eu não. A tua fala te denuncia, eu não. Na hora da dificuldade, na hora da situação difícil, muitas vezes a gente faz coisa que durante a vida toda passamos afirmando que não íamos fazer. Eu tenho um episódio na minha vida nesse negócio. Eu, quando tinha acabado de entrar no ar pela TV, aqui no Rio de Janeiro, há quase 21 anos atrás, eu me lembro que uma vez, a minha esposa está aqui, sabe disso. Eu estava com a minha esposa e alguns amigos, aí surgiu, dentro de um carro, uma conversa: Silas, se fulano de tal quiser te ajudar para o programa, você recebe? Esse fulano de tal tinha tido uns problemas sérios com meu pai, e era uma pessoa de muita posse. Eu, na hora, eu falei: o quê? Receber dinheiro desse camarada? Jamais! E aí a minha esposa falou: Silas, cala a boca, Alice, eu nunca nem ouvi isso. Virei uma fera. Ela está lembrando, ela está aqui rindo. Passaram-se uns 6, 7 meses ou 8 por aí, eu perdi patrocínios. A situação ficou dificílima e eu me despedi. Quem me acompanha desde 21 anos atrás, pode ser que tenha alguém aqui que tenha essa lembrança. Eu fui para a TV e disse: esse é o último programa que eu faço, porque eu não tenho mais condições de manter o programa no ar, a não ser que Deus faça um milagre. Então, se Deus não fizer um milagre, sábado que vem, eu não estarei mais aqui. Quando o programa acabou, eu estava na igreja, o telefone tocou. Eu atendi o telefone. Adivinha quem era? Aquele senhor que eu falei que eu nunca receberia uma oferta dele, disse assim: ô Malafaia, eu estava te vendo aqui em casa, e você está dizendo que vai sair do ar porque está faltando verba? Aparece amanhã lá na minha empresa que eu quero conversar com você.
Durante aproximadamente 8 anos, essa pessoa completou todas as vezes que faltava 50%, 30%, 40%, 60%, 70%. O que faltava para completar, para pagar o programa, essa pessoa completou durante aproximadamente 8 anos. Cuidado para você dizer que dessa água nunca vou beber, que você pode acabar bebendo a cisterna inteira. Não, eu não vou fazer, eu não vou aceitar. Exatamente, muitas vezes, aquilo que dizemos que nunca vamos fazer, que nunca vamos realizar, na hora do momento difícil, é exatamente aquilo que você faz. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho a certeza absoluta que Davi nunca imaginou que um dia ia comer do pão da proposição, mas agora ele estava faminto, perseguido, caçado como um cão. Não tinha saída. Sabe o que eu aprendo aqui com Davi? É que muitas vezes, na hora dos momentos difíceis da nossa vida, sabe o que a gente tem que fazer? Tchan, 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 tchan. Fugir. É porque eu sou macho, eu encaro. Pode vir. Vai, meu filho. Se Davi quisesse enfrentar Saul, ia ser destruído. De vez em quando o problema e a luta é tão grande que se você quiser enfrentar ela, você é destruído. Eu vou te mostrar só algumas vezesinhas, só algumas, hein? Você vai acompanhar comigo as vezes que Davi fugiu. Acompanha comigo, por favor, você que está com a Bíblia aberta. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 19 de 1 Samuel. São diversas situações. Olha, Davi, o camarada que cortou a cabeça de Golias, que deu uma grande vitória, que venceu o leão e o urso. Agora olha Davi, capítulo 19, versículo 10, a segunda parte. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Versículo de número 12 do mesmo capítulo 19 de 1 Samuel. Em outra situação, então Mical desceu a Davi por uma janela, ele se foi e... O que ele fez? E escapou. Capítulo 20, versículo 1, outra situação. Então, o quê? O quê? Então fugiu Davi de Naiote. Vamos embora, não acabou não, irmão. Não acabou não, irmão. Capítulo 21, versículo 10. Outra situação. E Davi levantou-se e... Aquele dia de diante de Saul, capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou. O que ele fez? Fugiu para a caverna de Adulão. Capítulo 23, versículo 13. 1 Samuel. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. O que Davi fez? Fugiu, né, irmão? Quer mais? Mais umazinha. Capítulo 27, versículo 1. 1 Samuel. São situações diferentes. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que... Escapar é o quê? Fugir. Aqui, ó. O homem segundo o coração de Deus. O homem que derrubou o gigante Golias. Agora, saída pela direita. Perna para quem te quer. Muitas vezes, irmãos, quando a gente está enfrentando situações difíceis, não adianta querer enfrentar, ó. Cai fora. Cai fora. Porque a luta e a situação pode destruir você. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo quando a gente está lidando com essas situações difíceis, terríveis? Olha o que acontece. Capítulo 23, versículo 14. A primeira parte, capítulo 23 de 1 Samuel, versículo 14, diz assim, olha só o que acontece. Em terceiro lugar, e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes.
Sabe o que Davi fez? Se escondeu. Sabe que tem hora de se esconder? Sabe por quê? Porque ninguém aguenta fugir o tempo todo. E quando você se esconde, você descansa. Quando você se esconde, você se isola de todos. Fica você com você mesmo. Você pode analisar a sua vida. Pode passar limpo na sua mente, no seu coração o que está acontecendo. E você pode falar com Deus. O Salmo 18, o Salmo 34, o Salmo 52, o Salmo 54, o Salmo 55, o Salmo 56, o Salmo 57. Esses salmos foram escritos nessa época e talvez alguns deles num lugar escondido. Só Davi, ele e Deus. Mas pastor, será como é que eu vou fazer isso hoje? Olha, talvez você pode se esconder, pega um ônibus. Vai lá para uma praia bem distante, onde não tem filho, mãe, pai, vó, família, amigo. Vai lá, senta lá numa areia. Fica lá escondido. Vai lá para um parque onde ninguém te vê. Você tem uma situação melhor? Vai para um hotel. Vai lá para um lugar que você pode estar, trancar a porta. Você e Deus. Você derramando o teu coração. Quantas vezes, quando você lê os salmos de Davi, olha o que Davi diz no Salmo 18, que é um salmo lindíssimo, no versículo 2. Está retratando esse momento que ele está lá escondido. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Olha que coisa linda. Em quem confio? O meu Deus, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro. De vez em quando, irmãos, quando nós estamos lidando com situações terríveis, desesperadoras, dificílimas, a gente tem que sumir do mapa, se esconder, até na nossa casa. Tranca lá a porta do quarto, se esconde lá. Você e você com Deus, para refletir sobre a sua vida, para refletir sobre esse momento, para parar para pensar, para descansar, porque você não aguenta fugir o tempo todo. Sabe o que eu aprendo quando as situações difíceis deparam na nossa vida? Olha que coisa interessante. Quando as situações difíceis deparam na nossa vida, capítulo 21, versículo 12. Olha o que acontece com Davi. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Teve medo. Sim, Senhor. Tem momentos na nossa vida que a situação é tão difícil que gera medo. Sabe, o ser humano tem medo quando foge do controle a situação. Se botar uma escopeta na minha cabeça, eu vou ter medo sim. Você não vai ter não? Qual é, malandro? Tira essa porcaria daqui. É ruim. Tudo aquilo que foge do seu domínio, o seu controle. Você mora num apartamento, num edifício que tem elevador. Você sobe e desce naquele elevador 10 vezes, 20 dias por dia. Abre a porta, entra no elevador, aperta lá o andar e vai embora. Mas um dia o elevador dá uma travada no meio e apaga a luz. Você fica com medo. Porque tudo aquilo que foge ao nosso controle gera medo. O medo é um mecanismo de defesa do nosso psiquismo, que nos protege, que evita a gente fazer bobagem. Eu não estou falando de medo doido de pessoas que andam assustadas. Ai meu Deus, a porta deve ser um demônio. Ai meu Deus, o vento bateu na porta, pelo amor de Deus. Gente que é assustada e medrosa por qualquer bobagem. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de situações difíceis que fogem ao nosso controle, de problemas que a gente não tem como resolver. Não é só você que fica com medo não, irmão. O que eu e você não podemos deixar é o medo se transformar em pavor. Mas a gente fica com medo. Quando a coisa está feia, quando a luta é grande, isso faz parte da natureza humana. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, olha, quando nós chegamos à Ásia, quase ficamos desesperados da vida. Aí ele vai para Macedônia, aí ele não aguenta. No capítulo 7, versículos 5 e 6, ele diz,
quando chegamos à Macedônia, não tivemos descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Quem estava falando isso? Paulo. Paulo que não teve medo de tomar pedrada, Paulo que não teve medo de tomar chicotada, Paulo que não teve medo, mas teve hora que lá dentro dele teve situações que o medo chegou. Sabe o que é que eu aprendo? Quando muitas vezes a gente está lidando com situações dificílimas. Olha só o que diz o versículo 13. Escuta só. Ele está diante do rei de Gate. É aquele rei onde Golias, que ele tinha arrancado a cabeça, pertencia. Agora, olha só Davi. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques a seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque mo trouxestes a mim. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? É que muitas vezes, quando a coisa está muito feia, a gente se passa por algo que a gente não é. Davi, meu filho, quando ele chegou dentro do rei, ele falou: o quê? Olha onde eu estou. Eu estou na terra do gigante Golias, meu chapa. Começou a babar. Rapaz, me trouxeram um maluco para cá. Tem hora que a gente tem que se fazer de bobo. Mas ele é tão bobinho. De vez em quando a gente passa situações na nossa vida que a gente se passa por algo que a gente não é. E de vez em quando você é um cara falador, tem que ficar quietinho. Outras vezes você é quietinho, vai ter que falar. Outras vezes você tem que mostrar coragem e falar firme. Meu Deus, eu não sei fazer isso, pastor. Mas tem que fazer. Na hora da dificuldade, na hora da situação difícil, muitas vezes a gente se passa por aquilo que a gente não é.